mês em que milhões de cristãos ao redor do mundo celebram o nascimento de Jesus, a revista Adventista resgata o debate sobre a natureza humana de Cristo. Essa discussão, que tem tomado novo fôlego na atualidade, ainda suscita muitas dúvidas. Afinal, o que significa dizer que o Filho de Deus se tornou um de nós? Olá a todos, é uma satisfação a gente voltar ao programa Revista Novo Tempo para comentar um pouquinho do tema que está em debate na matéria de capa da edição deste mês, a última edição deste ano. Temos aqui como convidados o pastor Vinícius Mendes, que é editor de livros na Casa Publicadora Brasileira e que foi o autor do artigo que está em destaque nessa edição, como você viu. Temos também o pastor Wendel Lima, que é editor associado do periódico, que participou ao longo do ano aqui com a gente também. Bom, a gente falar sobre esse tema, né, a natureza de Cristo, a encarnação de Cristo, que é um assunto cercado de mistérios, é algo bastante complexo e uma discussão que às vezes se restringe aos círculos teológicos, né? Mas a edição tenta explicar alguns conceitos, traduzir alguns desses conceitos, por exemplo, o que significa dizer que Cristo veio ou com a natureza pré-lapsariana ou pós-lapsariana, né? Na prática, o que isso quer dizer, né? Márcio, acho que você tem toda a razão. A gente falando assim, a grosso modo, parece muito abstrato esse tema. E eu me lembro que eu fui ter contato com esses termos no seminário teológico. Mas pré-lapsariano e pós-lapsariano vem da raiz da ideia de lapso, da ideia de uma queda, de uma falha, e significa exatamente isso. Se é pré-lapsariano, ou seja, Cristo assumiu uma natureza como a de Adão no Jardim do Éden, em que ele saiu de Deus, das mãos de Deus perfeito. Pós-lapsariana, a ideia de que ele foi afetado e infectado pelo pecado e, portanto, moralmente, ele já veio com uma propensão para errar e para pecar. Aí alguém pode pensar assim, o importante é que ele encarnou. Essa é a grande mensagem, talvez, do Natal. Que diferença faz imaginar como ele encarnou? O ponto é que isso tem implicações diretas para a questão da salvação, como se dá a salvação, que papel ele cumpre nesse processo da salvação, o que é pecado e o que não é pecado, se é um ato ou uma condição, e também o que Deus espera de alguém que aceita Cristo. O que é ser um seguidor de Cristo? Então, tudo está relacionado. Interessante. Sobre essa questão das implicações, eu acho que a matéria ela tenta mostrar, né, algumas delas, inclusive citando, né, textos bíblicos, né, como que a gente deve interpretar esses textos, alguns deles, inclusive, que parecem, né, entrar em contradição, né, que são textos difíceis, né? Você poderia citar algum exemplo? Claro. Antes, eu acho que seria interessante, Márcio, ainda dizer o seguinte: se você acredita que Jesus veio com uma natureza humana pós-lapsariana, ou seja, com uma natureza humana com tendências para pecar, e que naturalmente a Bíblia revela que ainda assim ele não pecou, isso coloca Cristo como um modelo, como um padrão de obediência e santidade. Ou melhor, isso supervaloriza esse padrão, o modelo que ele já é para todos nós. E isso impacta a minha vida da seguinte maneira: se Cristo conseguiu, também tendo posso. a mesma propensão pecaminosa que eu tenho, não é que eu posso, é que eu sou obrigado a, se eu quero, Ser salvo. ser salvo. E aí a religião acaba se tornando um fardo também, Claro. né? Agora, se eu acredito que ele tinha uma natureza humana semelhante à de Adão no que diz respeito à moralidade, eu enfatizo o aspecto salvífico de Cristo e enfatizo o papel dele como meu substituto, sem negar que ele também deu um exemplo modelo, de né? santidade, de obediência, e que nós podemos seguir os passos dele, acreditando que no poder dele nós podemos também ser obedientes. Agora, a Bíblia é muito clara ao dizer que Cristo se tornou um de nós, né? Agora, o que significa isso, né? Ele é igual, é semelhante? É interessante que quando a Bíblia, os autores bíblicos vão comparar Jesus com a humanidade, eles têm a preocupação, na maior parte dos textos, em usar a palavra semelhante, que em português e em grego é diferente de exatamente igual. Semelhante é algo parecido. Portanto, a Bíblia não crava, me permite usar essa expressão, Cristo é igual a um ser humano. A Bíblia usa Cristo é semelhante né? ao ser humano. Não é? Agora, quando vai dizer e comparar Cristo com Deus ou com a divindade, a palavra é sempre igual. Então, ele é semelhante a nós e igual a Deus. E isso significa dizer o quê? Que eu não posso dizer que eu tenho todas as características de Cristo, embora ele tenha encarnado e ele seja, ou ele tenha sido feito um de nós.
ele é parecido conosco. Talvez didaticamente a gente poderia colocar para o telespectador a ideia de afetado e infectado. Acho que talvez ajude a gente a entender. Nós entendemos que Cristo, ao nascer, depois de milhares de anos de pecado, de degradação do pecado, ele estava sujeito ao medo, ele estava sujeito à morte, como ele realmente passou, ao sono, ao cansaço, a uma série de contingências humanas. Então ele recebe as consequências do pecado, né, que Adão, no contexto do Jardim do Éden, perfeito, saindo das mãos de Deus, não enfrentou. No entanto, nós entendemos que ele não foi infectado, ou seja, moralmente, ele não estava contaminado pelo pecado, e isso exatamente é que acreditava ele para ser o cordeiro sem mácula, que seria o nosso Agora, substituto. quando a gente olha, por exemplo, para os textos da escritora norte-americana Ellen White, né, que alguns, inclusive, que têm uma postura mais perfeccionista, né, acabam recorrendo a esses textos, como é que a gente vê a ênfase dela, né? Ela defende esse ponto de vista Então, bíblico. Ellen G. White vai na mesma linha dos autores bíblicos. Porque quando você olha para a Bíblia, há uma aparente tensão entre essas correntes. Há textos bíblicos que parecem afirmar que Cristo tinha propensões pecaminosas, parece afirmar. E há outros que são categóricos em afirmar que Cristo era isento de pecaminosidade na sua natureza. Ellen G. White vai na mesma direção. Então, eu acho que o intérprete bíblico, o estudante da Bíblia, ele precisa cuidar para que o autor bíblico ou o autor inspirado não entre nunca em contradição. Por isso é importante escavar fundo, por isso é importante entender os contextos e observar o que as passagens de fato querem dizer. E as passagens mais claras ajudam a entender as passagens mais obscuras, né? As passagens categóricas, elas nos permitem ter a base do pensamento do autor. Ou seja, a Bíblia e Ellen G. White são categóricos em dizer que Jesus não tinha pecaminosidade inerente em sua natureza. Em Ellen G. White, por exemplo, um texto emblemático é uma carta que ela enviou a um pastor chamado William Baker. Essa carta está destacada na matéria de capa, o leitor vai poder recorrer a isso e vai perceber que não há nenhuma sombra de dúvidas no pensamento de Ellen White a respeito da completa isenção de pecaminosidade na natureza humana de Cristo. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo aqui não permite, né, a gente se estender um pouco mais no assunto, mas o leitor vai poder descobrir, vai poder cavar mais fundo, né, na matéria de capa desse mês. A gente agradece a participação de vocês, né, e do nosso espectador também, que nos acompanhou aí ao longo do ano. A gente deseja para você um Feliz Natal e um excelente 2017. Até mais. Berhanu prega desde menino na Etiópia. Depois da universidade, teve a oportunidade de trabalhar como pioneiro da missão global e agarrou esta oportunidade. Quando Berhanu chegou como pioneiro a esta cidade, não havia adventistas. Ele começou a misturar-se com a comunidade à medida que foi conhecendo as pessoas e convidou-as para estudar a Bíblia. Agora, um grupo adventista reúne-se frequentemente num pequeno edifício arrendado. Uma das coisas favoritas que Berhanu gosta de fazer é cantar e tocar guitarra. E hoje ele está a cantar um dos seus cânticos favoritos. A letra diz: "Temos de acordar, Jesus está a chegar." Depois do cântico, Berhanu partilha a mensagem de coração. A maioria das pessoas trabalha nas quintas governamentais da área e muitas estão longe de casa e da família. Aqui é fácil alguém sentir-se sozinho e isolado. Por isso, Berhanu tem-se concentrado em reunir as pessoas e a criar um senso de comunidade e amizade. Depois de uma longa semana de trabalho, as pessoas gostam de ouvir as suas mensagens. Solomon é uma dessas pessoas. Ele mudou-se para esta cidade para trabalhar numa quinta, mas achou muito solitário. Um dia encontrou Berhanu na rua. Ao conversarem, deram-se conta que eram da mesma aldeia. Ficaram logo amigos e Solomon passou a frequentar as reuniões do pequeno grupo. À medida que Solomon foi frequentando as reuniões, esta nova congregação tornou-se a sua família alargada e as palavras de Berhanu tocaram sempre o coração de Solomon. O amor de Deus e o ambiente familiar do grupo preencheram o espaço vazio que havia na sua vida nesta nova cidade. Ele decidiu dar a sua vida a Deus e tornou-se membro permanente desta congregação. Berhanu reúne-se regularmente com este grupo e também caminha 2 horas para se reunir com outro grupo.
O seu trabalho pode ser cansativo e difícil, mas ele encontra esperança e força em Jesus. Berhanu é apenas um entre centenas de pioneiros da missão global em todo o mundo. Ore por eles enquanto levam pessoas a conhecer Jesus. Ore para que estes pioneiros ultrapassem os desafios que enfrentam nos seus territórios. E obrigado pelo seu apoio, que permite enviar pioneiros para o campo. Quero cumprimentar os meus queridos irmãos, muito bom dia a todos os nossos amigos que nos visitam, que estão conosco. É uma bênção muito grande podermos estar aqui juntos esta manhã, podermos também sentir este calor humano que vem da parte de todos que vieram para a adoração ao nosso querido Pai Celestial. Que alegria podermos comungar juntos destes momentos. Graças a Deus por esse privilégio. E eu realmente gostaria hoje
na minha mensagem de falar-vos acerca da liberdade. Alguém poderá pensar que não se trata de um tema fácil. Seja ou não fácil, é um tema importante, para o qual eu convido esta manhã a minha querida igreja a refletir comigo. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 8. E vamos ler a partir do versículo 30 até ao versículo 32. João, capítulo. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é aqui a primeira vez em que Jesus fala acerca de libertação, de liberdade. Jesus pregava, e eu por vezes ponho-me a pensar o que fazia de Jesus um pregador de sucesso. E a resposta é simples. É que muitos criam nele. Ele não era um pregador qualquer. Mas quando Jesus pregava, muitos criam nele. É o que diz aqui no versículo 30. Jesus não se limitava a usar apenas uma argumentação que fosse lógica. Mas também Jesus nunca foi evasivo nos seus ensinos, na sua pregação. Também Jesus nunca foi excessivamente emotivo, embora algumas vezes apelava ao coração com os olhos rasos de lágrimas. Mas a pregação de Cristo era cheia de poder. E as suas palavras eram palavras de vida eterna. Aliás, ele mesmo disse isso. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. São João, capítulo 5, versículo 24. Por isso, muitos criam nele. Os judeus que viviam sobrecarregados de tradições e acorrentados por um sistema de religiosidade desprovida da bênção e do poder de Deus, ao ouvi-lo, também criam nele. E é o que nos diz o versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus
que criam nele. Então havia judeus que criam em Jesus. Mas foi naquela ocasião, nas imediações do Monte das Oliveiras, que Jesus se dirigiu aos judeus que criam nele e disse-lhes: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Reparem o que é que Jesus diz aqui, particularmente aos judeus que criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que é necessário para ser discípulo de alguém? Primeiro, é necessária uma aceitação perfeita de tudo aquilo que o seu mestre fala e diz. Uma aceitação completa, uma aceitação total, em que não haja dúvidas. Quando é assim, agora sim estou apto para ser discípulo. Não tenho dúvida nenhuma. Aceito perfeitamente, completamente, totalmente. É no dizer de Jesus. É aquele que permanece na sua palavra. E dela jamais se afasta. Permanecer é uma palavra importante. E aqui é a palavra-chave neste texto. É o sinal de constância, de apego, de não afastamento. Sabem, há uns anos atrás, eu realizava uma cerimónia matrimonial. Naturalmente, dois jovens muito felizes naquela altura. E hoje continuam felizes. E depois, passado um bom tempo, uns bons meses, eu resolvi visitar aquele casal. Eu fui muito bem recebido. Senti que realmente eles tinham uma boa estima por mim, porque tinha sido o pastor que os casou. Isto é natural. E tivemos uma vontade muito grande para conversarmos, para nos abrirmos, para falarmos ao coração. E a certa altura começamos a falar acerca dos nossos hábitos devocionais. E o jovem, tomando a palavra, ele dizia-me: pastor, aqui no nosso lar, eu e fulana, pela manhã, tradicionalmente, lemos a meditação matinal. Mas como acordamos um pouco mais cedo do que aquilo que é necessário, resolvemos ir um pouco mais longe. E este ano, sabe o que é que estamos a fazer? Este ano estamos a ler as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista. Ou seja, as 28 doutrinas fundamentais da Palavra de Deus. E eu fiquei admirado, porque realmente nunca tinha estado com alguém, com algum irmão, que me dissesse: eu estou dia a dia
meditando nas 28 crenças fundamentais. Sabem, eu trouxe hoje o meu trimensário, não é trimensário, agora é manual, não é? E é para 6 meses. Mas aqui a meio, entre um trimestre e outro, nós encontramos variadíssimas coisas de muito interesse. Estava a ver se conseguia encontrar, mas agora não consigo. Consigo já. Já encontrei. 180. Quem é que disse? Quem falou? Oh, obrigado, irmã. Muito obrigado. 180. 28 crenças fundamentais. Está aqui. Está aqui. Então, aquele jovem casal dizia-me, estamos cada manhã lendo uma das crenças. Cada manhã lendo uma das crenças. E depois conversamos sobre essa crença. E depois analisamos a nossa vida. E procuramos pensar se realmente estamos a viver de acordo com aquela crença fundamental. E eu perguntei-lhes então, e vocês vão em que crença? E eles disseram, neste momento estamos na 20ª crença fundamental. Sabem qual é a 20ª crença fundamental? Provavelmente, assim de cabeça não. É o sábado. Disse a irmã, já sabia, não é? Oh, que beleza. É o sábado. Irmã Isabel, o sábado. É verdade. E eles disseram-me, nós estamos na 20ª crença. E eu disse, mas como é que vocês fazem? Já disse, pastor, lemos, procuramos alguns versículos bíblicos que ali estão e depois procuramos analisar também a nossa vida em relação àquela crença. Se estamos ou não vivendo aquela crença fundamental. Aquela doutrina fundamental da Bíblia. Sabe, irmãos, eu posso crer intelectualmente na doutrina do sábado, por exemplo, mas na prática posso estar bem distante dessa doutrina. Ou em alguns detalhes, posso não estar tão firmado nessa doutrina. Porque eu posso não duvidar, não ter dúvida nenhuma de que realmente o sábado é o dia do Senhor, de que o Senhor nos pede que o observemos, mas na prática eu posso estar a fazer algumas coisas que não correspondam exatamente à obediência desse mandamento. Sabem o que é que Jesus estava a fazer quando disse no versículo 31? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus estava a querer dizer isto àqueles judeus que criam. Vocês querem ser meus discípulos, não querem? Pois eu sei que querem. Então, vocês precisam fazer uma coisa. Permanecer na minha palavra. E permanecer é, primeiro, aceitar. Segundo, viver. Terceiro, anunciar. E isso é a característica do verdadeiro discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus é aquele que aceita o que Jesus diz,
o que Jesus fez, os seus ensinos, a sua pregação, a sua palavra. Mas é também aquele que vive tudo isso. E é também aquele que está disposto a anunciar. O pastor disse que ia falar sobre liberdade. Afinal de contas, ainda não ouvimos nada sobre liberdade. Pois não. Mas Jesus vai ainda mais longe. Porque depois no versículo 32... Jesus então diz assim: conhecereis a verdade. E a verdade quê? E a verdade vos libertará. Ou seja, quando vocês permanecerem e que precisa de ser conhecida, é quem? É Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e o que mais? A verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai senão por mim. Conhecer Jesus é a mais importante tarefa e a maior realização que o ser humano pode obter durante toda a sua existência. Permitam-me que faça neste momento uma autocrítica do cristianismo moderno. Começando por vos dizer, e certamente os meus queridos irmãos irão concordar comigo, de que o mundo cristão hoje, e de uma maneira muito particular, com todo o respeito que tenho pelos evangélicos, o mundo evangélico não está muito preocupado em conhecer Cristo. Os pregadores faço esta autocrítica baseada numa frase de Augustus Nicodemos. E escreveu então Augustus Nicodemos. Há muito show, muita música, muito louvor. Ele está-se a referir ao mundo evangélico. Mas pouco ensino bíblico. Nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. Nunca houve tantos animadores de auditório e tão poucos pregadores da palavra de Deus. Quando o Espírito de Deus está agindo de facto, ele desperta o povo de Deus para a sua palavra. Eu concordo e subscrevo as palavras deste senhor. É verdade, irmãos. É o que se vive hoje no cristianismo atual. E Deus nos livre disso. Reparem, vamos voltar ao versículo 32. Jesus está a dizer: vocês irão conhecer a verdade. E a verdade sou eu. Hoje cristão necessita de libertação.
Irmãos, eu não estou a falar da teologia da libertação, nem jamais eu pregarei qualquer coisa aqui deste lugar que é sagrado sobre essa questão. Mas sim estou a falar da necessidade que o mundo cristão hoje tem da liberdade em Cristo, de ser liberto por Cristo. Mas liberto de quê? Reparem que Jesus está a falar primeiramente para os judeus, mas Ele está aqui a falar para nós hoje. E hoje Jesus está a dizer-me a mim e a vós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os problemas dos judeus podem não ser muito diferentes dos nossos hoje, se pensarmos bem. É verdade que nós nos apegamos, não nos apegamos tão fortemente às tradições que os judeus tinham. Podemos até ser mais liberais como cristãos. E essa liberalidade pode estar nos relacionamentos de uns com os outros. Mas a razão, porque há pontos em comum, é que judeus, gregos, samaritanos e nós outros somos todos, sem exceção, pecadores. E aqui não há diferença nenhuma. Os judeus, eles diziam que eram especiais. E reparem, no versículo 33, quando Jesus acabou de dizer que a verdade vos libertará, então os judeus responderam assim: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como é que dizes que seremos livres? Espera aí lá, nós somos especiais, somos filhos de Abraão. Como é que tu agora nos vens dizer que precisamos de ser libertos? E nós também, como a igreja hoje, também podemos dizer: espera lá, nós somos o povo do Senhor, nós somos a igreja de Deus. Não temos dúvidas nenhumas disso, de que esse é o povo que o Senhor chamou para proclamar a última mensagem ao mundo. Por isso somos especiais. Espera lá, precisamos de ser libertos de quê? E então, Jesus responde no versículo 34. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é o quê? Servo do pecado. E aqui é que está a questão. Podemos não ser tão parecidos com os evangélicos, com os cristãos lá fora. Podemos e devemos ser diferentes. E somos. Mas há uma coisa que nós nunca poderemos dizer. É que não somos pecadores. E se realmente queremos admitir que somos pecadores, então estamos a admitir também que necessitamos de ser libertos por Cristo. E a questão aqui é individual. Não pode ser encarada de uma forma. O que é que ainda nos escraviza? Essa é que é a questão. Reparem que Jesus está a falar primeiramente para judeus. Mas Ele está a falar para nós. Queridos irmãos, Jesus está a querer dizer-nos: vocês precisam sim de se libertarem de uma vez por todas do pecado.
Jesus pode libertar-nos do egoísmo, da maledicência, da desonestidade, da arrogância, do preconceito, das palavras torpes, dos maus pensamentos, das más ações, da falsidade, da mentira. E a lista poderia crescer e cresceria, cresceria, cresceria. Mas Jesus diz: se eu vos libertar de tudo isso, vocês sereis livres. E porque Jesus diz: se eu vos libertar, é porque Ele realmente pode libertar-nos. Irmãos, hoje é o dia da liberdade religiosa. E os irmãos poderão indagar-me porque estarei hoje então falando assim. Podia falar-vos, é verdade, de vários conceitos acerca da liberdade, dos progressos no campo da liberdade religiosa, nos obstáculos que encontramos nesse âmbito, nos esforços que a Igreja Mundial está a desenvolver para que a liberdade religiosa seja uma realidade. Mas escolhi o texto: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo é o fundamento da liberdade do ser humano. Apreciamos todos os esforços que se realizam em favor da liberdade, sejam eles da iniciativa de cidadãos comuns, organizações conceituadas, igrejas, governantes, mestres e filósofos, educadores. E a Igreja também se empenha, através do seu Departamento de Liberdade Religiosa, a nível mundial e a nível nacional e a nível local, por este tema tão importante. Mas a luta pelas liberdades fundamentais será cada vez mais complexa e mais difícil, na medida em que o tempo passa e na medida em que nos vamos aproximando do final de todas as coisas. Será que amanhã teremos mais liberdade do que temos hoje? Provavelmente não. Mas não é por isso que devemos, como Igreja, de envidar todos os esforços no sentido de apelarmos à liberdade. Permita-me que, ao finalizar, me socorra de mais uma citação, se quiserem, apócrifa, como há pouco aquela que citei de Augusto de Nicodemos. Eu não creio que é uma citação apócrifa. Não creio que o que vou citar também seja algo apócrifo. Há um poema bem conhecido, de um poeta bem conhecido. O poema chama-se A Pedra Filosofal. Conhecem-no? E o poeta é António Gideão. Vou citar apenas a última quadra, ou o último verso deste poema. António Gideão, ele diz assim: eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida. E sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança, como uma bola colorida nas mãos de uma criança.
É bom sonhar. Sonhar por liberdade. Quantos hoje neste mundo não gozam da liberdade que nós aqui neste país, neste jardim, à beira-mar plantado, gozamos? Essa é a realidade. Aproveitemos a liberdade que temos. Para podermos abrir portas e falar aos outros acerca daquele que pode libertar o ser humano do fardo do pecado. E nós mesmos consagremos-nos de tal forma a Jesus que possamos sentir dia a dia que através deste apego a Cristo, desta aceitação de Cristo, desta permanência com Cristo, Ele, o Senhor, nos vai também libertando de alguns aguilhões e de alguns fardos do pecado. Eu termino com Jesus dizendo: todo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus não nos lança fora. Seja qual for a nossa condição, seja qual for o nosso problema, seja qual for o nosso aguilhão, sentindo que ainda estamos presos a alguma coisa, podemos ir a si mesmo, ter com Jesus, estar a seus pés, falar com Ele, abrir-lhe o nosso coração. E a promessa é esta: de maneira nenhuma eu te lançarei fora. Que assim seja. Amém.